10 lendas urbanas mais assustadoras que você precisa conhecer. Quem nunca ouviu uma história de arrepiar os cabelos, daquelas que te fazem olhar por cima do ombro à noite, ou que te fizeram dormir com a luz acesa por uma semana? As lendas urbanas têm esse poder. São contos misteriosos e assustadores que passam de boca em boca, de geração em geração, deixando todo mundo naquela dúvida: será verdade ou pura invenção? Hoje vamos mergulhar de cabeça no mundo sombrio das 10 lendas urbanas mais assustadoras do Brasil e do mundo. Preparei um roteiro de arrepiar, com histórias de fantasmas, criaturas sinistras e lugares amaldiçoados que vão te fazer questionar tudo o que você achava que sabia. Se você se considera corajoso e não tem medo do escuro, prepare-se para conhecer as lendas que continuam aterrorizando pessoas no mundo todo. Mas já aviso, esse vídeo não é para qualquer um. Se você é do tipo medroso que se assusta até com o filme do Chuck, é melhor sair correndo agora mesmo. Brincadeira, fica à vontade. Só não me responsabilizo pelos pesadelos depois, hein? Se você é corajoso o suficiente para encarar esse desafio, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum mistério. Agora, apaga a luz, aumenta o volume e se prepare para conhecer as 10 lendas urbanas mais assustadoras de todos os tempos. A nossa primeira parada nesse mundo de arrepiar é uma lenda que ecoa pelos corredores das escolas brasileiras: a loira do banheiro. Quem nunca tremeu de medo ao entrar no banheiro da escola depois de ouvir histórias sinistras sobre ela? Essa lenda urbana é um clássico, presente em diversas culturas. Mas aqui no Brasil ela ganha um tempero especial. A história varia de escola em escola, de cidade em cidade, mas o roteiro básico todo mundo conhece. Uma menina loira, que morreu de forma trágica, assombra os banheiros das escolas, geralmente no 3º andar, e aparece para aqueles que ousam invocá-la. Batidinhas na porta, descarga que dispara sozinha, sussurros sinistros vindos da última cabine. Quem nunca ficou de cabelo em pé com essas histórias? E o mais assustador é que a loira do banheiro não se contenta em apenas assustar. Reza a lenda que ela pode até mesmo amaldiçoar aqueles que a desrespeitam. Dizem que para invocá-la, basta entrar no banheiro, bater 3 vezes na porta do último box, dar descarga 3 vezes e chamar pelo seu nome. Mas cuidado com o que você deseja. Você pode se arrepender amargamente de ter atraído a atenção dessa entidade. Verdade ou não, o fato é que a loira do banheiro já fez muita gente correr em desespero, jurando ter visto algo assustador no reflexo do espelho, ou sentido uma presença maligna ao seu lado. E aí, você teria coragem de invocar a loira do banheiro? Se você já foi criança em algum momento nos últimos 50 anos, com certeza já ouviu falar do Homem do Saco. Essa lenda urbana é um clássico do terror psicológico, usada por pais e avós do mundo todo para manter as crianças quietinhas e obedientes. Mas será que ele é real? Imagine o seguinte cenário. Você é uma criança brincando na rua quando, de repente, um vulto escuro e misterioso surge na esquina. Ele se aproxima lentamente, carregando um saco sujo e enorme nas costas. Você tenta correr, mas é tarde demais. O homem do saco te agarra, te coloca dentro do saco e desaparece na escuridão. Arrepiante, não é? A lenda do Homem do Saco é utilizada para incutir medo nas crianças, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo a origem dessa figura assustadora. Alguns dizem que ele é um ser das trevas, que se alimenta do medo dos pequenos. Outros acreditam que ele é um homem comum, que rapta crianças para vender seus órgãos
ou usá-las em rituais macabros. Independente da sua versão favorita, o fato é que a lenda do Homem do Saco continua a aterrorizar crianças e adultos no mundo todo. E você? O que faria se cruzasse com ele em uma rua escura e deserta? Prepare-se para conhecer a história da boneca mais assustadora de todos os tempos. Annabelle. Esqueça o Chucky. Essa boneca de pano, com cara de poucos amigos, é baseada em uma história real e deixou muita gente com medo de dormir com a luz apagada. Tudo começou nos Estados Unidos, na década de 70, quando uma jovem estudante de enfermagem ganhou de presente uma boneca Raggedy Ann, aparentemente inofensiva. Mas o que era para ser um simples presente se transformou em um pesadelo. Annabelle começou a se mover sozinha pela casa, mudando de posição, aparecendo em cômodos diferentes e deixando bilhetes assustadores escritos com letras de criança. Aterrorizada com os acontecimentos, a estudante e sua colega de quarto chamaram um casal de investigadores paranormais, Ed e Lorraine Warren, famosos por lidar com casos sobrenaturais. O casal logo descobriu que Annabelle não era uma boneca comum, mas sim um receptáculo para um espírito maligno que buscava possuir um corpo humano. A história da boneca Annabelle se tornou tão famosa que inspirou diversos filmes de terror, tornando-se um ícone da cultura pop. Mas não se engane pelo tamanho e aparência inocente dessa boneca. Ela é considerada um dos objetos mais assombrados do mundo e atualmente está trancada em uma caixa de vidro no Museu do Ocultismo dos Warren, nos Estados Unidos. Dizem que a caixa precisa ser abençoada regularmente para conter o mal que habita Annabelle. E aí, você teria coragem de encarar essa boneca de perto? Quem nunca ouviu falar da lenda da noiva fantasma? Essa figura misteriosa e melancólica assombra as estradas do mundo todo, despertando a curiosidade e o medo em quem cruza seu caminho. Prepare-se para conhecer uma das lendas urbanas mais difundidas e aterrorizantes de todos os tempos. Imagine a seguinte cena: você está dirigindo por uma estrada deserta, tarde da noite. A chuva cai forte e a visibilidade está péssima. De repente, no acostamento, você vê uma mulher vestida de noiva pedindo carona. A princípio, você pensa em ajudar, mas algo te deixa inquieto. A noiva parece pálida, com o rosto encoberto por um véu, e seus olhos transmitem uma tristeza profunda. Você decide parar o carro e oferecer ajuda. A noiva entra em silêncio, sem dizer uma palavra, e se senta no banco do passageiro. Você tenta puxar assunto, mas ela apenas balança a cabeça em negativa, mantendo os olhos fixos na estrada à frente. O clima dentro do carro fica pesado e um calafrio percorre sua espinha. Após alguns minutos de silêncio sepulcral, você decide quebrar o gelo novamente. Para onde você está indo? Mas ao olhar para o banco do passageiro, você percebe que está vazio. A noiva desapareceu sem deixar rastros, como se nunca tivesse estado ali. A lenda da noiva fantasma tem diversas versões ao redor do mundo, mas a essência é a mesma. Uma mulher que morreu antes do casamento, vestida de branco, assombra as estradas em busca de algo que perdeu. Alguns acreditam que ela busca vingança, outros que ela apenas quer encontrar paz. Seja qual for a verdade, a noiva fantasma continua a despertar medo e fascínio em quem ouve sua história. Se você já participou de alguma festa do pijama durante a adolescência, com certeza já ouviu falar do desafio de invocar a Bloody Mary. Esse ritual macabro, realizado em frente ao espelho do banheiro,
É um clássico das lendas urbanas e já garantiu boas noites de sono, ou a falta delas, para muita gente. A lenda da Bloody Mary é um mistério envolta em tragédia e horror. Ninguém sabe ao certo sua origem, mas existem diversas versões que tentam explicar quem foi essa figura assustadora e o que ela faz quando invocada. Uma das versões mais populares afirma que Bloody Mary era uma bruxa que viveu na Idade Média e utilizava sangue de virgens em seus rituais de beleza. Outra versão conta a história de uma mulher que teve seu rosto desfigurado em um acidente e, enlouquecida pela dor, tirou a própria vida. Independente da sua história de origem, uma coisa é certa: invocar Bloody Mary não é para os fracos de coração. Para realizar o ritual, você precisa estar em um banheiro escuro, com apenas a luz de uma vela iluminando o ambiente. Olhando fixamente para o espelho, você deve girar 3 vezes e repetir o nome Bloody Mary 13 vezes. Se tudo correr como planejado, ou melhor, se você tiver muita sorte, nada acontecerá. Mas, se você não tiver tanta sorte assim, dizem que quando invocada, Bloody Mary surge no reflexo do espelho, com seu rosto pálido e ensanguentado, olhos vermelhos e sedentos por vingança. E aí, o que acontece com a pessoa que a invocou? As histórias variam. Alguns dizem que ela arranca seus olhos, outros que ela a enlouquece, e há quem diga que ela a leva para dentro do espelho, para nunca mais voltar. Verdade ou não, a lenda da Bloody Mary continua a aterrorizar pessoas no mundo todo, especialmente os mais jovens, curiosos por desvendar os mistérios do sobrenatural. E você, teria coragem de invocá-la? As estradas brasileiras escondem muitos mistérios e perigos, e um deles é a lenda da Mulher da Estrada. Essa figura fantasmagórica, geralmente vestida de branco, assombra as estradas desertas do país, pedindo carona para motoristas solitários e desaparecendo sem deixar rastros. A lenda da Mulher da Estrada é especialmente popular em cidades do interior, onde as estradas são mal iluminadas e o folclore é forte. Motoristas que viajam à noite relatam ter dado carona para uma mulher misteriosa que surge do nada no acostamento, geralmente em trechos ermos da estrada. Ela entra no carro em silêncio, com um olhar perdido e melancólico, e após alguns minutos, simplesmente desaparece. Mas o que torna essa lenda ainda mais assustadora são os detalhes que se repetem em diferentes relatos. Muitos motoristas afirmam que a mulher vestia branco, tinha longos cabelos negros e exalava um perfume adocicado, que rapidamente se transformava em um odor fétido, como se algo estivesse em decomposição. Existem diversas teorias que tentam explicar quem é a Mulher da Estrada. Alguns acreditam que ela seja o espírito de uma mulher que morreu em um acidente de carro naquele mesmo local e busca por paz. Outros dizem que ela é uma bruxa que atrai homens para a morte. Seja qual for a explicação, a lenda da Mulher da Estrada serve como um alerta para quem viaja sozinho à noite. Cuidado com quem você oferece carona. Você pode acabar levando consigo algo muito mais assustador do que imagina. Capítulo 7. O Jogo do Copo. O jogo do copo, também conhecido como Ouija, é um clássico das festas do pijama e encontros adolescentes. Mas por trás da brincadeira aparentemente inocente se esconde um perigo real: a possibilidade de abrir portais para o desconhecido e entrar em contato com entidades malignas. Para jogar, você precisa de um grupo de pessoas, um copo de vidro e um tabuleiro com letras, números e as palavras sim e não. O objetivo é simples:
fazer perguntas aos espíritos e esperar que eles respondam movimentando o copo pelo tabuleiro. Parece inofensivo, certo? Mas não se engane, o jogo do copo é coisa séria e pode ter consequências assustadoras para quem se aventura nesse tipo de contato. Existem diversas histórias de pessoas que tiveram experiências aterrorizantes após jogar o jogo do copo. Algumas relatam que o copo se moveu de forma frenética e agressiva, soletrando mensagens ameaçadoras e obscenas. Outras afirmam que sentiram uma presença maligna no ambiente, como se estivessem sendo observadas por algo que não conseguiam ver. Especialistas em paranormalidade alertam para os perigos de se brincar com o jogo do copo, afirmando que ele pode abrir portais para outras dimensões, permitindo que entidades negativas entrem em nosso mundo. Uma vez que você convida esses espíritos para se comunicar, é difícil fazê-los ir embora, e eles podem acabar te seguindo para fora do jogo, assombrando sua casa e sua vida. Então, se você estiver pensando em jogar o jogo do copo, pense 2 vezes. Você pode acabar se arrependendo amargamente de ter aberto as portas para o desconhecido. Prepare-se para conhecer uma das criaturas mais bizarras e aterrorizantes do folclore latino-americano, o chupa-cabra. Essa criatura misteriosa, com fama de sanguinária, aterroriza moradores de áreas rurais, deixando um rastro de animais mortos e muita especulação. A lenda do chupa-cabra surgiu na década de 90, em Porto Rico, quando moradores locais encontraram animais mortos em circunstâncias misteriosas. As vítimas, geralmente animais de criação como galinhas, bodes e ovelhas, apresentavam marcas de mordidas no pescoço e tinham todo o sangue drenado do corpo, sem nenhum vestígio de sangue no local. As descrições da criatura variam, mas a maioria das testemunhas afirma ter visto um ser bípede, com cerca de 1 metro de altura, pele escamosa e espinhosa, olhos vermelhos brilhantes e garras afiadas. Outros relatos mencionam a presença de asas e a capacidade da criatura de saltar grandes distâncias. A notícia dos ataques se espalhou rapidamente e logo surgiram relatos de avistamentos do chupa-cabra em outras partes do mundo, como México, Estados Unidos e até mesmo Brasil. A criatura se tornou um mistério para cientistas e investigadores paranormais, que até hoje tentam desvendar a verdade por trás dos ataques. Seria o chupa-cabra uma criatura real, resultado de algum tipo de mutação genética? Ou seria apenas uma lenda urbana, alimentada pelo medo e pela imaginação das pessoas? A verdade é que ninguém sabe ao certo, e o mistério do chupa-cabra continua a intrigar e aterrorizar pessoas no mundo todo. As ruas desertas das cidades brasileiras escondem um segredo sinistro, a Kombi do Mal. Essa lenda urbana, que aterrorizou crianças e adolescentes nas décadas de 80 e 90, ainda hoje causa calafrios em quem se depara com uma Kombi branca suspeita. A lenda da Kombi do Mal tem diversas variações, mas a essência é a mesma. Uma Kombi branca, geralmente sem placa ou com os vidros escuros, circula pelas ruas à noite em busca de vítimas. Seus ocupantes, figuras sinistras e misteriosas, sequestram crianças e adolescentes para vender seus órgãos no mercado negro ou usá-los em rituais macabros. A lenda ganhou força na época em que sequestros de crianças eram frequentes e a segurança pública era precária. Os boatos se espalhavam rapidamente, alimentados pelo medo e pela falta de informação. Pais alertavam seus filhos para não falarem com estranhos e muito menos aceitarem carona de ninguém, principalmente se fosse de uma Kombi branca. A Kombi do Mal
se tornou um símbolo de terror para toda uma geração, e o medo que ela despertava era real. Crianças tinham pesadelos com a Kombi branca, invadindo seus sonhos e sequestradores cruéis. Até hoje, a lenda da Kombi do mal persiste, mesmo que de forma menos intensa. Afinal, quem nunca olhou com desconfiança para uma Kombi branca suspeita? A lenda serve como um lembrete de tempos mais sombrios e da importância de se proteger e proteger aqueles que amamos. Nossa última parada nesse tour macabro pelo mundo das lendas urbanas nos leva para um lugar comum, mas nem por isso menos assustador: o elevador. Prepare-se para conhecer a lenda do elevador da morte, um conto aterrorizante que vai te fazer pensar 2 vezes antes de apertar o botão do seu andar. A lenda do elevador da morte existe em diferentes culturas e varia de acordo com o local. Mas a essência é a mesma: um elevador amaldiçoado que leva os passageiros para uma dimensão paralela, um lugar de onde poucos conseguem retornar. Em alguns edifícios antigos, reza a lenda que existe uma sequência específica de botões que, se pressionados na ordem correta, te levam para um andar inexistente, um lugar sombrio e aterrorizante, habitado por entidades malignas e almas torturadas. As histórias sobre o que acontece nesse andar misterioso são de arrepiar. Alguns dizem que o elevador te leva para um corredor infinito, onde você anda sem rumo, sem nunca encontrar a saída. Outros afirmam que o elevador te transporta para o mundo invertido, um lugar onde tudo é espelhado e distorcido. E há quem diga que o elevador da morte te leva para um lugar muito pior: o inferno. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: o elevador da morte é uma lenda urbana que mexe com o nosso medo do desconhecido, do que pode estar escondido nos lugares mais comuns e corriqueiros do nosso dia a dia. E aí, pessoal? Gostaram de conhecer as 10 lendas urbanas mais assustadoras de todos os tempos? Se você chegou até aqui sem correr para debaixo das cobertas, meus parabéns, você é mais corajoso do que eu. Mas a verdade é que essas são apenas algumas das milhares de lendas urbanas que existem por aí, em cada canto do mundo, em cada cultura. Histórias que nascem do medo, da superstição, da necessidade de explicar o inexplicável. E você, qual dessas lendas te deixou com mais medo? Já conhecia alguma delas? Conta pra mim nos comentários. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e desafiá-los a encarar esse tour macabro pelo mundo das lendas urbanas. Quem será que vai se assustar mais? Até a próxima!